o passar dos anos, com o passar dos tempos, as pessoas elas foram evoluindo, foram crescendo e foram pegando várias profissões e várias questões que se englobavam dentro delas. Lá na antiguidade, quando a gente para analisar os primórdios da humanidade, os primórdios da evolução humana, a gente vê que as pessoas elas tinham a questão de trabalhar para sobreviver, né? Elas simplesmente trabalhavam e sobreviviam, ou seja, elas cultivavam, caçavam, pescavam com o intuito só de sobreviver. O que acontece então nessa evolução humana? Chega-se a um ponto onde se observa que em determinadas regiões do mundo, em determinadas regiões do planeta Terra, haviam-se abundâncias de certos alimentos e falta de certos alimentos e outras questões materiais também. Como, por exemplo, havia locais onde eu tinha uma abundância de peixes e frutos do mar e tudo mais, regiões mais litorâneas. Em regiões mais interioranas, né, eu tinha maior facilidade no cultivo de alimentos da terra, né, como mandioca, batata, essas outras questões. Então, começaram-se a ter os viajantes que viajavam para outras regiões e descobriam isso. Descobriram que em certas regiões havia ali uma abundância de certos produtos, de certos alimentos, e que outra também havia uma falta e abundância de outros. Então começaram-se as trocas, aonde as pessoas viajavam para outras regiões com quantidades de certos alimentos e se trocavam. Então, por exemplo, eu produzia cenoura, eu ia lá numa região e trocava por carne, trocava por aves, por peixe, e isso de boa. Primeiramente foi isso, para poder comer, para poder ter uma comida diferente, para não comer sempre as mesmas coisas, e assim foi começando-se as trocas, que era o início do comércio. A partir de um tempo, então, verificou-se a questão do metal, começou-se a descoberta do metal, começou-se a verificar que o metal ele produzia recipientes para armazenamento de comida, principalmente, também se produzia armaduras, armas e tudo mais. Então começa-se a verificar regiões onde se havia mais metal. E o metal ele começa também a ser uma moeda de troca, assim como o sal, né? Por isso que vem a palavra salário. Quando estava o sal, então se trocava sal por alimentos, sal por ferramentas, sal por também metais. Então as pessoas elas recebiam salário, elas recebiam sal pelo tempo que elas trabalhavam para que elas pudessem utilizar esse sal na conservação dos alimentos. Porque tudo na vida humana era focado na questão de comer, na questão de ter uma sobrevivência muito melhor. Esse era o grande foco da questão da vida humana. Então, começa-se ali essa questão de, opa, peraí, eu preciso ter esse comércio, eu preciso ter isso. Descobre-se metais e vai evoluindo e tudo vira moeda de troca. Até que chegou um ponto aonde se havia realmente as moedas, porque os reis e os monarcas das regiões, eles administravam a grande parte dessa questão do mineral, ouro, ferro, cobre, essas coisas. E o rei, então, ele tinha as moedas, ele categorizava as moedas e começa-se um comércio mais efetivo da coisa, aonde eu tinha que realmente pegar a moeda e ir lá e comprar peixe, frutas, legumes, o que tinha produzido naquela região, eu comprava e trazia para a minha região para revender, talvez, ou para consumo próprio. Aí que surge um ponto, eu começo a ter comércio, eu começo a ter essa questão de ter que controlar muito bem o que eu gasto, controlar o que eu como, eu tenho que ter um controle muito maior do meu estoque, e aí começa-se a ter a grande problema de como que eu faço para cuidar disso? Como que eu consigo cuidar do meu dinheiro? Como que eu consigo cuidar de ir e buscar esses alimentos, trazer esses produtos para revender talvez? E como que eu cuido para que eles não estraguem? Porque, poxa, eles estragavam, né? Antigamente não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha os equipamentos que a gente tem hoje. E foi evoluindo, e tudo nessa base de troca, nessa base de escambo, mas começa-se lá nos primórdios a parte da gestão. Não da administração, da gestão. Isso por quê? Porque a administração, quando a gente trata o conceito de administração, e olha, anote esse conceito que para você não esquecer, e quando perguntarem você não vai esquecer o que é administração. A administração é a ciência ou a arte de se utilizar recursos financeiros, humanos, materiais, logísticos, de maneira eficiente a fim de atingir um determinado objetivo. Então, isso é a administração. A gestão, ela já é algo que ela começou mais lá dos primórdios antigos, porque gerir, de fato, é utilizar os recursos para poder fazer
a questão acontecer, só que a parte da administração, o que é uma ciência? É aquilo que eu estudo, eu valido hipóteses, eu estudo, eu valido, eu testo para que eu ache o melhor caminho. Já a gestão é a parte mais prática da coisa, né? Igual eu gosto de dizer que todo o administrador é um gestor, mas nem todo gestor ele é um administrador. Por que isso? Porque fazer administração é essa questão de estar sempre estudando. A gente vê muitas empresas hoje que têm sim grandes, vamos colocar, gestores e empresários que têm muitos resultados, eles não fizeram administração, não cursaram administração, não chegaram nem perto de fazer administração, mas eles são ótimos gestores. Mas isso por quê? Porque em determinado ponto, né, o que acontece com a gestão? Ela sempre faz o mesmo. Só que aí quando a pessoa tem uma mentalidade de administrador, olha só que interessante, ela sabe que ela precisa de fazer diferente, e se ela não sabe fazer, ela contrata pessoas que sabem. E aí é que entra o ponto da mudança, né? Que aí realmente a gente vai para a prática da administração, que é essa ciência, que é estudar, que é investigar, que é encontrar as melhores formas de fazer e utilizar esses recursos de maneira eficiente. Porque o que é ser eficiente? Eficiente é realmente, imagina só, que eu digo para você o seguinte, olha, toma aqui R$100, vai no mercado e compra ali as questões, compra produtos para a gente poder jantar. Eu quero jantar com você e vou te dar R$100. O que é uma pessoa eficaz, né? Vamos falar do conceito de eficácia versus eficiência. Então, o que é uma pessoa eficaz? Pessoa eficaz é aquela pessoa que vai no mercado e ela vai comprar R$100 de produto. Ela vai comprar os R$100 e vai trazer aqui várias opções, a gente vai comer uma janta, pô, legal, show de bola. Agora, uma pessoa eficiente é aquela que vai dizer assim, tá, mas o que você quer comer? Me dá as opções de cardápio que você quer comer hoje. Você quer comer algo mais pesado, mais gorduroso? Você quer comer algo mais leve, mais vegetais, essas coisas? E também ela vai ser aquela pessoa que vai lá e vai, em vez de gastar os R$100, vai gastar 50. Então ela entende o que eu quero comer e ela vai lá e economiza. Então ela foi eficiente. Né? A pessoa eficaz, ela faz a coisa certa. Ela fez o que eu digo. Eu falei assim, olha, vai lá e compre. Pega aqui e compre produtos pra gente poder jantar hoje com R$100. Ela foi lá e comprou e, cara, show de bola. Mas ela não foi eficiente porque ela não entendeu, não perguntou o que eu queria. Talvez ela até acertou o que eu quisesse, mas ela foi na sorte. Então esse é o ponto que a gente precisa ser eficiente. Então a administração, ela vai surgir ali, a prática de administração, a partir da primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra em 1800 e pouco. Depois ela vai para a segunda Revolução Industrial, que ela também sofre mudanças, a partir do momento que a gente começa a ter indústrias. E aí sim começa-se a pesquisadores, engenheiros, que eram da época, a estudar principalmente o que? A forma de trabalho. Porque antigamente, antes das indústrias, a forma de trabalho era manufatureira, ou seja, a pessoa produzia de maneira manual. Isso levava-se muito tempo para produzir, isso acabava que demorava-se muita produção, então não tinha muita lógica de se ter uma administração naquela época. Tinha-se a gestão, mas não se tinha administração, não tinha por que estudar melhor o trabalho, visto que era manufaturar. Agora, a partir do momento que eu tenho máquinas que vão produzir a vapor e depois máquinas que vão produzir de maneira elétrica a questão da produção e vão multiplicar em 50 vezes a produção por hora do mesmo produto, eu preciso começar a pensar um pouco mais além, eu preciso começar a pensar nos processos ligados ao trabalho. Como que o trabalho funciona, como que eu consigo produzir, para que eu consiga entender quais são os pontos de gargalo e consiga produzir mais e melhor, né? Gastando menos e sendo mais eficiente. E aí se começa o estudo da administração, sempre levando 5 pontos principais. A administração, ela está ligada, a gente tem as 5 grandes áreas da administração. A gente tem a financeira, a gente tem os recursos humanos, a gente tem a logística, a gente tem a produção e a gente tem o marketing. São 5 grandes áreas e hoje em diante surge uma 6ª área que seria a de tecnologia da informação, que é devido à questão da Revolução Industrial 4.0, a questão da Revolução Digital, né? Mas a gente tem essas 5 grandes áreas. E essas 5 grandes áreas que eram antigamente da administração contemporânea é aquela questão que a gente foca, que são áreas que vão favorecer a administração ou se eu não cuidar, elas vão desfavorecer. Então nas próximas aulas eu vou trazer para você um pouco das 5 grandes áreas para que você entenda o contexto de cada uma delas e consiga ter em mente o que tu precisa fazer dentro de cada uma das áreas para que tu consiga ter o máximo de eficiência. Então, eu espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais brevemente sobre administração e sobre gestão, a principal diferença na minha visão sobre administração e gestão. Eu te espero na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, beleza? Fernando Vale aqui.
Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.